Eu não tenho foco, eu não sinto prazer nas coisas simples, eu sei o que eu preciso fazer, mas não consigo começar. Sabe qual é o erro que eu vejo repetindo no consultório quando as pessoas chegam com esse quadro? Achar que o problema é preguiça, falta de disciplina, fraqueza de caráter. E não é, é neurobiologia. Com mais de 13 anos de neurologia, eu vou te dizer com total de honestidade intelectual, o que você está sentindo provavelmente não é uma falha moral, é o sistema dopaminérgico desregulado. E se você não entender como esse mecanismo funciona de verdade, não que a internet chama de detox de dopamina, né? Você vai continuar sendo escravo dos estímulos rápidos sem entender porquê. E hoje eu vou te mostrar o mecanismo real, o que a ciência demonstrou e o que você pode fazer de concreto para recuperar o governo da sua mente. E aí, vamos sair do automático? Primeiro, vamos alinhar o conceito, porque você provavelmente já ouviu por aí que a dopamina é o hormônio do prazer. Não é. Isso não é opinião, tá? Isso é uma das distinções mais bem estabelecidas da neurociência moderna. Quem demonstrou isso com mais rigor foram os pesquisadores Kent Berger, da Universidade de Michigan, e Terry Robson, em décadas de experimento que mudaram o entendimento desse campo. A conclusão deles é: dopamina media o querer, a antecipação, o impulso de buscar a recompensa. O prazer real, o gosto de verdade, é mediado por sistemas opioides em regiões bem específicas do cérebro, chamados núcleo accumbens e no ventral do pálido também. Aí vai entrar numa neuroanatomia, né? Pensa comigo, dopamina dispara quando o cérebro percebe que algo bom pode acontecer, especialmente quando é melhor do que o esperado. É o mecanismo de antecipação e de erro da predição de recompensa. É o vai ter recompensa, não a recompensa em si. E por que isso importa? Porque quando você vive em looping de estímulos rápidos e previsíveis, aquele scroll infinito, notificações, alimentos ultraprocessados, a recompensa é sempre entregue. O cérebro para de disparar com tanta intensidade porque não há mais surpresa, não há mais erro de predição. E o que acontece com os receptores? Com a exposição crônica, o cérebro vai se adaptando, reduzindo a sensibilidade deles. E a dessensibilização dos receptores D2 de dopamina. Isso acontece por essa hiperexposição. O resultado é: você precisa de mais estímulo para sentir o mesmo nível de motivação. E os estímulos normais da vida, trabalho, leitura, conversa, um projeto, vão ficando neurobiologicamente chato. Isso não é frescura, isso é uma circuitaria, né? Isso tem causa, dá para entender, né? É interessante. Você vai pensar, pô, já passei por isso. Existem 3 fontes principais que estão dessensibilizando seus receptores agora. A primeira são as redes sociais. É polêmico de novo, né? Mas eu não vou demonizar só que não, mas eu estou te explicando um processo bem estudado, ok? Né? O problema é a rede social, mas o excesso e essa hiperexposição. Não estou demonizando aqui não, até porque a gente está numa rede social aqui juntos. Tem um ensaio clínico publicado pela doutora Lambert em 2022, com 154 participantes. Metade ficou uma semana sem Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. A outra metade continuou usando normalmente. O resultado foi: o grupo que parou teve uma melhora significativa do bem-estar, depressão e ansiedade, já em uma semana. O artigo está aqui na descrição também. Uma semana não é um protocolo de 40 dias, não é um retiro espiritual. Uma semana já produz diferença mensurável. A segunda fonte que a gente vai discutir são os alimentos ultraprocessados. Aqui eu preciso ser honesto com você, e é aqui que eu me diferencio do que você encontra em vídeos de lifestyle. Em animais, o efeito dos alimentos ultraprocessados nos receptores de dopamina é devastador. Downregulation documentada, dessensibilização, comportamento compatível com compulsão. Em humanos, a ciência está entendendo o mecanismo exato dos ultraprocessados. Um estudo de 2025 mostrou que o milkshake ultraprocessado não dispara a dopamina da forma que se pensava antes, mas o padrão comportamental, compulsão, tolerância, abstinência com irritabilidade e anedonia se sobrepõem ao relacionado a outras substâncias. O ultraprocessado desregula o sistema talvez por vias opioides e não dopaminéticas diretas. O resultado prático é o mesmo: embotamento e compulsão. A terceira fonte que eu quero aqui discutir contigo é a ausência de tédio. Quando você nunca permite que o cérebro fique sem estímulo externo, você suprime cronicamente aquela rede de modo padrão que o cérebro usa para organizar experiências, consolidar a memória, recuperar a sensibilidade ao prazer. Tédio não é tempo desperdiçado. Os gregos falavam isso, Aristóteles comentava desse ócio criativo. Isso é muito importante a gente lembrar. É o descanso muscular do sistema de recompensa. Já falei disso no vídeo dos 7 hábitos, né? Se você não assistiu, volta lá e assiste esse outro vídeo. Ah, doutor, mas é só eu me esforçar mais? Não. A força de vontade, ela opera no córtex pré-frontal. Só que quando o sistema dopaminérgico está em, entre aspas, curto-circuito, ele de uma certa forma, ele vai inibir o pré-frontal. É um certo bloqueio biológico, não é moral. Pensa assim, você sabe o que precisa fazer, a cognição está intacta,
Mas o motor que deveria te levar para ação, o sistema de motivação de aproximação, mediado pela dopamina, ele está fundido, estragou o motor. É como saber o destino e estar com o carro sem gasolina. A solução não é querer mais forte, é abastecer o carro, botar gasolina. E aqui que entra o conceito dessa anedonia funcional, que é o que eu vejo no consultório em pacientes que não chegam com depressão clínica clássica, mas chegam vazios. Agenda cheia, vida aparentemente organizada, mas sem capacidade de sentir prazer genuíno no que faz. É o sistema de recompensa desensibilizado, operando abaixo da linha de base. Nada tem muito sentido, tá tudo meio né? Sem ser uma depressão clássica, né? Lógico, tem os casos de depressão, ansiedade, né? Patologia que necessita de tratamento e tudo. Mas aqui, nesse vídeo, a gente já consegue entender coisas que a gente pode fazer para melhorar se você está sentindo isso. E como reorganizar isso. Não é um protocolo de 11 passos. São 3 pilares com uma evidência real. Primeiro pilar, exercício físico. Diferente do pico artificial das redes sociais, o exercício ele eleva a dopamina de uma forma gradual e sustentada, elevando ela na linha de base, não apenas criando um pico. O mecanismo, o exercício físico, ele reduz a inflamação sistêmica. E a inflamação crônica, que foi gerada por dieta ruim, sedentarismo e sono insuficiente, é um dos principais inibidores de transmissão de dopamina. Uma revisão publicada numa revista de psiquiatria, ela consolidou essa sequência de cadeia. Menos inflamação, mais transmissão dopaminérgica, melhora de anedonia e motivação. E esse é um dos sintomas que menos respondem a antidepressivos convencionais. Tem outro ensaio clínico randomizado também, numa revista importante, comparando exercício aeróbico com um grupo controle de pacientes com depressão maior. O exercício foi eficaz na redução de sintomas, especialmente naqueles com quadros mais severos, em comparação a quem não fazia atividade física. Eu sempre falo no consultório, nunca vi uma pessoa melhorar a ansiedade e depressão sem atividade física. Nunca. Não é suplemento, não é aplicativo, é movimento. Aqui, prática de atividade física, andar, se mover. Aeróbico, hipertrófico também, os dois podem ter uma ação tem uma ação muito importante. Segundo pilar, alimentação. Reduzir ultraprocessado não é uma questão de estética, é sobre neuroquímica aqui. Quando você reduz drasticamente o consumo de ultraprocessados, os primeiros 2 a 5 dias são os mais difíceis, que pode gerar irritabilidade, dificuldade de concentração, ansiedade. Tem umas escalas que documentam isso, né? Que seguem esse curso temporal de abstinência de outras substâncias, que mostra, né, como que tem essa dificuldade. Isso não é fraqueza, isso é um sistema de recompensa sendo recalibrado. E o café da manhã tem um papel muito importante aqui. Né, o timing dos carboidratos, né, e entra uma discussão aqui, eu tô falando para quem está muito ansioso, tá? Então, o excesso de carboidrato logo pela manhã pode gerar um pico de insulina fora de hora, desregula cortisol matinal, instabiliza o humor o dia. Eu não tô falando do cara que tá precisando malhar muito e comer muito carboidrato de manhã. Aqui eu tô falando de uma pessoa que tá mais ansiosa, mais acelerada. Então, o ideal é que a gente consuma um pouco mais de proteína e gordura boa de manhã. Ovo, abacate, iogurte, favorece essa estabilidade do humor. Carboidrato à noite pode até ajudar a gente na produção de serotonina, dando uma relaxada, e ajuda um pouquinho o ciclo circadiano a acontecer melhor. Então dê preferência para um carboidrato um pouco mais à noite do que de manhã. Eu sei que só Nuto pode falar outras coisas, eu tô falando para quem aqui tá muito acelerado, muito ansioso, beleza? Terceiro pilar é a redução dos estímulos. Não precisa de abstinência total, precisa de reeducação intencional e sustentada. De novo, a doutora Lambert mostrou uma melhora mensurável em 1 semana, mas o objetivo não é uma semana de detox e voltar para o padrão anterior. É reduzir o estímulo rápido, o suficiente para que o sistema de recompensa recupere essa sensibilidade e aí você mantém ele num novo patamar de consumo. Escolha uma fonte, Instagram, conteúdo de scroll, doce depois do almoço. Aí você vai reduzir drasticamente por 14 dias. Não precisa eliminar para sempre. Precisa dar um termostato de tempo ali, né? Vamos usar como se fosse um termostato para recalibrar. Dá uma diminuída, sustente isso por 14 dias. Faça um teste, poxa. Deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Isso aqui é inegociável para mim. Se você está sentindo falta de prazer profundo, né, bem profundo, perda de motivação extrema ou tristeza que não passa há mais de 2 semanas, procura um médico. O que eu estou descrevendo aqui é desregulação funcional por um estilo de vida. Isso não substitui um diagnóstico de depressão, de TDAH ou de qualquer outro quadro que precise de avaliação clínica individualizada e às vezes até o uso de medicação. Eu vejo no consultório pacientes que acham que precisam de Ritalina, quando na verdade estão precisando de silêncio, de movimento. E alguns precisam de Ritalina também, mas vejo o contrário. As pessoas que precisam de tratamento ficam anos tentando se disciplinar, assistindo vídeos aqui no YouTube, né? Quando o problema é clínico. Sem avaliação não dá para saber. Educação, meu papel aqui, né, em diagnóstico vai ser no consultório. E eu vivi isso na pele. Eu reconfigurei a minha própria rotina para não ser escravo das notificações, pô, de telas, do trabalho, né? Não foi fácil, mas isso aqui é possível, pô. O convite aqui é simples. Escolha uma fonte de estímulo rápido, scroll doce, notificação constante, sei lá. Reduza drasticamente por 2 semanas. Faz. Depois me fala
fala se você sentiu ou não a diferença no seu foco. A ferramenta está aqui. Se você não quiser usar, beleza, você não usa. Mas saiba que a sua biologia está contando com a sua escolha. Sentir é automático, agir é escolha. Os artigos estão aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo.